Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer o tema da Amazônia e da resistência ao neoliberalismo. Nós estamos acompanhando uma série de tragédias e violações de direitos dos povos indígenas, agora com mortes de repórteres, e isso precisa ser compreendido no seu contexto, mas também precisa ser compreendido as formas de como a população se organiza para se defender desse ataque do neoliberalismo. Para falar sobre isso, nós convidamos dois militantes que são do Fórum Social Panamazônico e que podem nos contar uma boa parte da história do que está ocorrendo, dos conflitos, das tensões e de como a população se organiza para se defender. Eu quero apresentar para vocês a Nilde Souza. A Nilde, muito obrigado, Nilde, por estar aqui com a gente. A Nilde é do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense, é da Articulação de Mulheres Brasileiras e é do FOSPA, do Fórum Social Panamazônico. Quero apresentar para vocês também o Luiz Arnaldo Campos. Luiz Arnaldo, muito obrigado por estar com a gente. O Luiz Arnaldo é diretor de cinema e TV, é um militante panamazônico e ele também é membro do Fórum Social Panamazônico. Então, com esses dois militantes que estão envolvidos profundamente nessas questões, nós vamos começar essa conversa, na verdade, procurando saber o que é o FOSPA. Ele tem quase 10 anos de existência, não é? Então, eu queria saber quem de vocês pode nos apresentar um pouco o FOSPA. Bom, eu tenho vontade, vou falando. Na verdade, o FOSPA tem 20 anos, vai fazer 20 anos de existência. Ele foi criado em 2002, né? Ele é o primeiro, foi o ano seguinte do Fórum Social Mundial, né? Nós participamos do Fórum Social em Porto Alegre e vimos a necessidade da região panamazônica estar mais contemplada, né? A Amazônia, na época, ainda era uma área muito desconhecida dos movimentos sociais, das lutas libertárias. E daí veio a ideia da criação do Fórum Social Panamazônico, nessa ideia de que os povos da Amazônia, apesar da sua multiplicidade, apesar da sua diversidade, não é? São quilombolas, são povos indígenas, são ribeirinhos, são moradores das cidades, tinham um interesse comum. Até os indígenas em isolamento voluntário têm um interesse comum conosco, que é barrar esse modelo predatório, que leva à destruição da natureza, ao aniquilamento dos territórios, né, o destroçamento de culturas, enfim, de todo um modo de vida. Esse é um interesse comum. Não pode ser indígena, quilombola, negro, morador de periferia, indígena em isolamento voluntário. Você tem esse interesse. Então, e a partir daí que a gente tem movido, né? Foram 9 edições, né? O Fórum já passou por várias cidades brasileiras, ele já passou por Manaus, ele já passou por Santarém, ele já passou por Macapá, por países da América Latina, ele já passou por Ciudad Guayana, na Venezuela, já passou por Cobija, na Bolívia, já passou por Tarapoto, no Peru, por Mocoa, na Colômbia, sempre cidades, regiões da Pan-Amazônia, né? Sempre cidades e regiões da Pan-Amazônia. E sempre buscando esse objetivo, articular lutas, fazer com que os povos da Amazônia se conheçam melhor e se unam, porque estão fadados a lutar juntos. Muito bom, é um bom começo. Nilde, vamos perguntar para você quais são as principais lutas do FOSPA, o que ele está pretendendo? O Fórum Social Panamazônico, como o Luiz já disse, né, que ele discute, articula alternativas, proposições. Nesses 10 anos tem feito grandes discussões em relação às problemáticas na região panamazônica, né? E nós vamos ter nesse fórum 5 casas temáticas, né? 5 casas de saberes, em que nessas casas nós vamos discutir
questões fundamentais das problemáticas que hoje os povos na Amazônia, as mulheres, né, enfrentam numa conjuntura tão adversa hoje, não só no Brasil, mas na região como um todo, especial aos povos originários, aos povos indígenas, às mulheres. Né? Então, nós temos a Casa dos Bens Comuns, né, que discute a questão das mudanças climáticas, que é uma questão que há pouco tempo tivemos grandes discussões na COP, né, em que realizamos o Encontro de Saberes, que foi pautado também nessa discussão das mudanças climáticas. Temos a Casa dos Territórios e Autogovernos, a Casa da Mãe Terra, a Casa dos Bens Comuns, a Casa das Resistências das Mulheres. Cada casa de saberes discute vários temas. Né? A questão hoje da mineração, que tem sido os territórios indígenas, os territórios da Panamazônica têm sido impactados demais, os povos têm sido impactados hoje pela mineração, não só no Brasil, mas os povos dos outros países também têm vivenciado essa problemática. Então, essa é uma problemática muito forte no FOSPA, como a mineração tem atingido, como tem impactado, como tem, inclusive, trazido mortes, né? Assassinatos, lideranças que hoje estão ameaçadas, que foram assassinadas por conta dessa luta contra a mineração na Panamazônia. Então, esse é um dos temas muito forte que vem para o fórum. Toda essa discussão das mudanças climáticas também. Hoje nós temos... Eu que vivo aqui em Belém do Pará, Belém é muito quente, né? Eu tenho sentido a diferença, né? Hoje, nessa nossa região, que é né, aqui em relação às mudanças climáticas, como está mudando uma coisa que faz parte daqui. Nós temos, no mês de março, as chamadas águas grandes, que, como aqui em Belém nós temos a Baía, né, do Guajará. Então, no mês de março, as águas invadem ali uma área que é do Ver-o-Peso, né, que é uma grande feira a céu aberto, e esse ano foi diferente, não aconteceu as águas grandes. Né? E eles, por que essa mudança tem a ver com o que estão fazendo com a floresta, estão fazendo com o planeta, né? O que a gente está chamando das mudanças climáticas? Cada vez que tu corta uma árvore na Amazônia, isso tem impacto muito grande no clima, tem um impacto no mundo, inclusive. Né? Nós aqui sofremos, mas o conjunto também do planeta tem sentido esses impactos em relação ao desmatamento, que é outro problema sério também, que nós vamos estar discutindo, né? Como o desmatamento tem avançado em várias regiões. Hoje tu tens até dizer... Será que ela não está mentindo? Dizer que tem áreas que estão virando desertos, né? Em plena Panamazônia. Isso, há alguns tempos atrás, era impossível alguém dizer que estava tendo uma desertificação na região panamazônica, porque a região panamazônica sempre foi vista dessa riqueza, né? Uma riqueza da natureza, uma riqueza na sua estrutura, dos seus territórios, né? E hoje nós falamos em desertificação na Panamazônia. Muito bom. Luiz Arnaldo, você disse que o Fórum surgiu como uma espécie de desdobramento do Fórum Social Mundial, não é? E o Fórum Social Mundial procurava um outro mundo possível, quer dizer, um outro mundo que não fosse esse que nós estamos vivendo, de um capitalismo predatório, não é? Que, na verdade, é o responsável pela destruição da Amazônia, porque nós não temos uma mineradora solta, nós temos os bancos de investimento internacionais financiando as mineradoras, e nós temos um governo que protege essa exploração. Quer dizer, como é que o FOSPA se coloca contra tudo isso? Deixa eu te falar, Silvio. Digamos assim, a gente tem dois grandes braços, digamos assim, do fórum. Né? Um deles é a busca da incidência política. A incidência política é uma ação emergencial,
contra aquilo que está realmente colocando em risco a existência de culturas e de povos. Nós vamos ter, só para você ter uma ideia, por exemplo, tem um grande ato político contra o fascismo, o autoritarismo, o ecocídio e o fundamentalismo. Né? Esse é um momento de incidência. Se quiser, você fazer frente àquelas pragas que estão ameaçando e dos assassinatos agora no Vale do Javari. Nós estamos com alguma dificuldade de transmissão. Do Poçuelo, ele já... Oi. Nós estamos com alguma dificuldade de transmissão, porque afinal vocês estão em Belém e tal, tem uma distância, tem isso, né? Mas eu queria, Luiz Arnaldo, que você nos dissesse, então, continua o seu raciocínio, né? Olha, então, o fórum tem esse aspecto de incidência política, né? De fazer uma ação, de ser uma trincheira, de ser um grito contra os problemas imediatos e mais agudos. Né? Nós vamos ter toda uma linha, um ato político, por exemplo, contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra o ecocídio e contra o fundamentalismo, que são hoje, digamos, os cavaleiros do apocalipse na Pan-Amazônia. Né? No dia 30, nós estaremos realizando o Fórum Social Pan-Amazônico em conjunto com a Prefeitura, o ato Belém em defesa dos povos da floresta, uma espécie de pré-lançamento do fórum, de manifestação da cidade, de indignação contra o que vem ocorrendo. Agora, o fórum tem também um aspecto, que é o aspecto de articulação. Então, é isso que você está dizendo. Mas como é que os povos se articulam? Como é que os movimentos se articulam para poder enfrentar isso que você bem caracterizou, que é um sistema, que é um sistema. Nós temos, o Bolsonaro digamos assim, é uma manifestação excrescente, né, de excrescência, mas de um sistema. Né? Ele não está solto no mundo. Ele é uma manifestação mais deplorável de um sistema. Então, para isso, tem, como a Nilde estava falando, você tem as casas, né? E nós vamos ter plenárias. Né? Quer dizer, cada casa, no final do dia, realiza uma plenária, onde ela procura sistematizar o que foi debatido, o que foi discutido, que propostas de alianças, que propostas de ação foram feitas, e tudo isso vai para a construção de uma carta. Né? O Fórum Social Pan-Amazônico tem essa tradição mula. Então, ao final, ele aprova essa carta, que é fruto do trabalho das casas de saberes, das suas plenárias, uma carta coletiva, onde ele procura apontar rumos, onde ele procura apontar campanhas, ele procura apontar caminhos. Não é? Muito bom. Então, é nesse sentido que a gente fala que o fórum é uma coisa em movimento. Né? Ele não é apenas um evento, ele é um movimento que vem se mantendo aí ao longo de 20 anos nessa batalha. Nilde, quem é que faz parte do fórum? Bom, o fórum, quem faz parte dos fóruns é os movimentos, as entidades, os povos da região panamazônica, né? Então, tu tem hoje centenas de movimentos, de entidades, de redes, de mulheres, de indígenas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, os povos da floresta, né? Redes de igrejas progressistas também, como Repam. Então, hoje o fórum ele é uma constelação muito grande, né? E uma coisa importante nessa questão de como a gente vê o fórum, né, que o fórum enquanto esse processo que vem sendo construído nessas 10 edições, que ele não é tipo assim, eu fiz aquela edição e acabou. Não, uma coisa muito importante que saiu na oitava edição do Fórum Social Pan-Amazônico, que aconteceu no Peru, nessa visão de articulação de lutas, das resistências, de tu elaborar proposições também de continuidade dessas articulações, dessas resistências. Aí nós aprovamos
oitava edição, que foi no Peru, que nós chamamos iniciativas de ação, nessa visão de processo. Então, a partir das discussões das plenárias que ocorreram, então, dos temas que estavam naquela época discutindo, saíram proposições de continuidade de luta em relação às problemáticas. Então, uma das iniciativas de ação era documentar o mapa de conflitos e violência contra os povos na Amazônia. Então, entidades, né, movimentos se juntaram e apresentar essa proposição de continuidade dessa iniciativa de ação. A campanha que nós, mulheres, apontamos também, uma campanha internacional em defesa de nossos corpos e territórios, é uma outra iniciativa de ação, no caso, que saiu do nosso mulheres. Aliança dos Rios da Panamazônia. Então, vários movimentos que discutem essa questão da água, a problemática, se juntaram e criaram essa iniciativa de uma aliança em relação à defesa dos rios na Panamazônica. E de lá, do Foz para Peru até hoje, essas iniciativas são pulsantes, se reúnem, tiram estratégias, novas estratégias de acordo com a conjuntura, tiram ações, né? Uma plataforma também, uma outra iniciativa bem interessante, é uma plataforma de intercâmbio de informação, de educação comunitária intercultural, essa visão que nós somos uma riqueza de interculturalidade, de línguas na região panamazônica. Então, quanto é importante tu estar articulado nessa discussão. A criação de uma rede de comunicação na Panamazônia também, que isso já existia também, a gente já tinha essa rede, desde de outras edições também, mas como tu fortalecer, né, a rede de intercâmbio sobre conhecimento de práticas agroflorestais ecológicas, né? Então, que hoje são 10 iniciativas, aumentou, inclusive, nesse processo. Então, isso mostra essa visão de processo, essa visão de articulação, essa visão de resistência, de tu ir construindo processos, mesmo depois que termina a edição, mas o processo não termina, de resistência, de articulação. Deixa eu te falar uma coisa, Silvio, pegando uma carona aí no que a Nilde estava falando. Por exemplo, para esse fórum, nós já tivemos pré-fóruns nacionais em Bolívia, no Peru, na Colômbia. Vamos ter agora, brevemente, um na Guiana Francesa, sem encontrar quantidade de preparatórios de pré-fórum que no Brasil tem ocorrido em Santarém, em Porto Velho, em Manaus, no interior do Amazonas, em Macapá, no interior do Amapá. Enfim, é uma coisa muito, muito rica. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, por exemplo, porque a gente tem muito orgulho disso, que a Amazônia, existe uma Amazônia também de colonização não ibérica, né? Que é o Planalto das Guianas, que são países que, ao contrário do nosso, a grande maioria, que tem um centro na Península Ibérica, não, na França, na Holanda, na Inglaterra, que foram países que, pelos colonizadores, foram voltados para o Caribe e não para a Amazônia. Eles são países que são politicamente direcionados para o Caribe e não para a Amazônia, e eles estão se incorporando. Então, com muita alegria, nós vamos ter nesse fórum uma delegação muito expressiva da Guiana Francesa, vamos ter a presença também de indígenas e que estão enfrentando problemas ligados à mineração, o Wampis do Suriname, né? Isso também é uma coisa maravilhosa. No fórum vão se encontrar os Wampis do Suriname, os Wampis do Brasil e os Wampis da Guiana Francesa. Né? São todos Wampis, mas são divididos por essas fronteiras que foram inventadas, né? Por essas fronteiras. Então, eles se reúnem, se encontram no fórum. Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho fantástica essa iniciativa que vem de baixo, que vem da sociedade civil, que vem dos movimentos, que vem das articulações. Isso é construção de poder popular, né? Nilde, como é que você vê? Tem crescido essa articulação? Você, além do FOSPA, né? Quer dizer, no cotidiano, o FOSPA tem as suas casas de debates, tem os eventos anuais, tal. Mas no cotidiano, você está vendo uma maior integração entre esses povos? Uma maior ação conjunta? Sim, eu vejo muito isso. Pegando o exemplo do Brasil, né?
a resistência e a organização dos povos indígenas, e um destaque para a resistência e organização das mulheres indígenas no Brasil, é muito forte, né? Então, elas têm realizado uma experiência muito boa, que é a Marcha das Mulheres Indígenas. Já vão para a 3ª edição dessa marcha. E o quanto nós estamos articuladas, o movimento feminista, as mulheres rurais vão se articulando com essas expressões de resistência das irmãs indígenas, né? O quanto cresceu em resistência, em organização, em visibilidade de suas lutas, de suas problemáticas. Então, eu acho que cada espaço que a gente vai se encontrando é um fortalecimento, né? É uma visibilidade também das várias lutas, e é um se encontrar na luta da outra também, né? Como nós vamos, quer dizer, coisas que a gente não conhecia, isso que o Luiz falou dos povos das Guianas, né? Que, bem interessante que saiu uma iniciativa de ação também a partir das Guianas, dos povos aqui da Guiana Francesa, que é por essa questão que tu tem uma população negra muito grande, então também saiu uma iniciativa nessa questão sobre as vidas negras, né? A importância de sempre visibilizar as problemáticas também dessa população. Então, eu acho que como nós não trabalhamos sempre nessa ideia de eventos, são processos, né? Então, acho que o Fórum Social Panamazônico ele vai nos permitindo e nos aliançando e fortalecendo aquele fazer político que já existia, mas que aí se fortalece quando se encontra junto com a luta lá da companheira indígena da Colômbia, da companheira indígena do Peru, da companheira indígena da Venezuela, da companheira indígena da Bolívia. Então, aí a gente se percebe, né? Se percebe na luta da outra, do outro, e se percebe que eu não estou sozinha nessa luta, né? Então, isso é uma coisa de uma riqueza, né, que faz com que a gente não desista, porque às vezes a gente, né, só eles que estão ganhando, não, mas nós estamos ganhando em articulações também fortes, em resistência forte, né? Nós também somos fortes, né? E o FOSPA nos fortalece. Silvio, muito bom. Espera um pouquinho só, eu vou pedir o seguinte, eu vou perguntar a você, vou te dar a palavra, para você me dizer quais são as conquistas que vocês acham que o FOSPA tem obtido ao longo desse tempo, tá bom? Eu queria começar contando um caso, que eu acho que teve, semana passada, uma atividade para a FOSPA, num bairro de periferia aqui de Belém, chamado Tapanã. Então, nessa atividade promovida pelo movimento de mulheres do Tapanã, quem é que estavam lá? Estavam lá as mulheres do Tapanã, naturalmente. Aí estavam os índios Waraus, que são venezuelanos migrantes, que vivem atualmente aqui em Belém, e muitos deles na periferia de Belém, exatamente ali no bairro do Tapanã e em outros. E estavam presentes não só eles, estavam presentes também Tembés, estavam presentes também Barés, estavam presentes também Gaviões, estavam presentes também Mundurucus. De onde apareceu esse pessoal? Não são indígenas, que vivem em Belém. São estudantes, eles são da Associação dos Estudantes Indígenas de Belém. Então, você veja, num bairro de periferia da cidade de Belém, você tem um movimento de mulheres, você tem índios migrantes da Venezuela, você tem indígenas residentes e estudantes em Belém e que se encontram. Então, e se encontram onde? Se encontram no fórum. Então, a conquista do fórum, essa aproximação. Deixa eu te dar um exemplo. Nós tivemos o ano passado, em outubro do ano passado, o Encontro de Saberes. Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas. Foi um grande lançamento do fórum. Um companheiro boliviano, o Pablo Solon, que veio presente, ele chegou para mim e falou: eu estou completamente surpreso e maravilhado com a potência e a pujança dessa Amazônia negra, que nós na Bolívia não conhecemos. Na Amazônia boliviana, praticamente não tem negros. Os negros bolivianos estão mais para o lado de La Paz. Então,
esse encontro dele com a Amazônia Negra, forte, que é a Amazônia dos nossos quilombos e de organizações de povos negros. Então, eu acho que sempre perguntar qual é a maior conquista do Fórum? É essa. Conquista é isso. Porque as nossas conquistas, mesmo como você disse, vão precisar ainda de muita luta, né? E de muitas rupturas, né? Rupturas nesse modelo, nesse sistema mundo, né? Onde a Amazônia é uma espécie de galinha de ovos de ouro, né? E o capitalismo, o neoliberalismo é aquele avarento, aquele cara que não percebe que ela é galinha dos ovos e quer matá-la para ver quantos ovos de ouro ela tem dentro do bucho, né? Então é isso. Então nós temos que impedir que isso aconteça, né? Nilde, do bairro para o mundo, né? Fomentar um outro mundo. Vamos pensar. Deixa eu só terminar, eu queria dizer o seguinte: uma das coisas. Não, isso que eu ia falar, por exemplo, que nesse fórum, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com a questão das alternativas, sabe? De começar a discutir as alternativas. Porque, por exemplo, a gente fala muito não, né? Não a Amazônia da mineração, não a Amazônia da exploração petrolífera, não a Amazônia das represas hidrelétricas, não a Amazônia da ganaderia. Sim, e qual a Amazônia? Quer dizer, como é que a gente vê, como é que a gente projeta? Uma Amazônia onde 80% da população não vive na selva, nem nos campos, vive nas cidades. Então, então, essa discussão também eu queria destacar isso, o peso que vai ter nas nossas casas de saberes, essa discussão. Há, inclusive, uma máxima metodológica que está orientando essa coisa, mas é o seguinte, que é chega de diagnóstico. De diagnóstico não é exatamente o que está faltando aos povos da Amazônia, não é diagnóstico da sua fonte de sofrimento e de sabores. São propostas. Entendi. Qual é o nosso horizonte? O que é que nós estamos propondo? É isso. Bom, ótimo. Para poder amadurecer essas propostas, tem que fazer uma articulação do particular com o geral, né? Aí, Nilde, eu queria saber o seguinte: e a Coalizão Negra por Direitos, e a articulação de mulheres brasileiras, e a APIB, tem relação com o FOSPA? Tem a relação com o trabalho de vocês? Total. Nós, mulheres, temos construído essa articulação do FOSPA desde o início, né? E temos alianças fortes, né? As mulheres indígenas presentes, não só do Brasil, né? Mas hoje também tu tem uma organização muito forte das irmãs indígenas na Panamazônia como um todo, né? E essas nossas alianças, né, quanto mulheres na região, que permite também a gente ir avançando no próprio FOSPA, né, de garantir a pauta das mulheres, tanto que nós conquistamos essa questão do tribunal, né, que também foi outra conquista que nós tivemos no FOSPA, que nós realizamos o Tribunal de Justiça, onde a gente faz as várias denúncias das violações que as mulheres sofrem nos territórios panamazônicos. E foi uma conquista nossa que o tribunal ele faz parte da metodologia do FOSPA. Não pode ter nenhuma edição do FOSPA mais sem ter o tribunal. A campanha Nosso Corpo, Nosso Território também, que a gente realiza, né? E ano passado teve uma aliança muito grande nessa campanha aqui no Brasil com as irmãs indígenas, né? Fizemos várias ações, gravamos vídeos, né, em relação à campanha. Claro que era tempo de pandemia, nos limitava a algumas situações de rua, essa coisa toda, então teve que usar muito a internet, né? Então, acho que essa relação, né, de construção do FOSPA, ela é uma relação de crescimento de nossas lutas, ela fortalece esse crescimento, né? Essa defesa que a gente tem feito intransigente dos territórios, né?
essa articulação contra os megaprojetos, a resistência contra a mineração, o garimpo, a exploração petroleira na selva, que as mulheres sentem os impactos, inclusive diferenciado, né? A questão da mineração, quando a mineração polui o rio, ninguém se lembra, a gente sempre lembra, está poluindo o rio. Como isso impacta diferencialmente as mulheres, principalmente as mulheres indígenas? Porque o rio ele é fonte de vida para populações da Panamazônia, principalmente para as mulheres indígenas. É a mulher que vai lá buscar água, é a mulher que dá banho nas crianças nos rios, é de lá que tu tira água para fazer a comida. E quando aquele rio está poluído, né, está contaminado, aí aquelas mulheres vão ter que andar mais e mais e mais para poder achar uma outra fonte de água que não esteja poluída. Então, é mais trabalho para as mulheres. Aquele rio que está poluído, ele adoece a população. Aí quem é que tem essa questão do cuidado, né? Quando alguém adoece, seja o mais velho, seja o mais novo, seja a criança. É o cuidado das mulheres. Então, mais trabalho para as mulheres nessa relação com a poluição dos rios poluídos pela mineração. Então, os vários impactos diferenciados que as mulheres sofrem nessa relação hoje desse modelo neoliberal, nesse modelo capitalista, nesse modelo fundamentalista, nesse modelo patriarcal, né, nos territórios, o quanto atinge de maneira diferenciada as mulheres, né? E uma coisa que me impactou demais em algumas discussões, como o fundamentalismo hoje entra nos territórios indígenas, quanto ele destrói aquilo que é secular, aquilo que é originário, que é o jeito que eu me comunico com os seres, com aquilo que nós chamamos religião, né, nós brancos, né? E o quanto eles vêm e derrubam tudo isso, né, no desrespeito a essa cosmogonia, né, a essa cosmovisão secular de povos, né? E o quanto as mulheres têm sido também valentes de tentar barrar tudo isso. Quantas mulheres hoje estão organizadas nos vários territórios, dando exemplo de luta, de resistência, dizendo não a esse modelo que vem só para destruir, para que não reconhece os direitos, que não reconhece os povos, né? Então, nós mulheres somos... O Luiz Arnaldo, eu acho que está concordando, nós somos uma fortaleza, né? Dentro do FOSPA, né? Nós estamos articuladas a nível mundial, inclusive, tanto que tem pessoas que estão na Casa de Resistência das Mulheres de outros países, está tendo muita gente, sendo muito solicitada, eu quero ir para a Casa da Resistência das Mulheres no FOSPA, né? Então, estamos organizando o tribunal, estamos organizando toda a casa, né, trazendo mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas, mulheres quebradeiras de coco, né, aqui da Amazônia, nessa construção da Casa de Resistência das Mulheres. Então, acho que vai ser um FOSPA, mais uma vez, de muita resistência, e Bolsonaro te cuida. FOSPA está nos territórios, está na resistência, está na luta. Luiz Arnaldo, conta para a gente como é que é a relação desse movimento todo com os órgãos de governo, tipo FUNAI, tipo IBAMA, enfim, quer dizer, com os governos locais. Tem alguma experiência, assim? Deixa eu te falar. Bom, o fórum é um instrumento independente, né, completamente independente, e atualmente a relação que pode ter com esses órgãos, pelo menos no caso do Brasil, é uma relação de enfrentamento. Né? O que se transformou o IBAMA, no que se transformou a FUNAI, no que se transformou esses órgãos todos? Se tornaram em acobertadores de bandidos e promotores da destruição. Então, a nossa relação com eles é uma relação de enfrentamento. Nós temos uma relação de cooperação com os entes públicos
que assumem a plataforma de defesa da Amazônia e da defesa intransigente dos povos da Amazônia. Então, no caso aqui do Brasil, nós temos uma relação de cooperação. A Prefeitura de Belém é parceira do Fórum, né? O Fórum tem 2 parceiros grandes, essa 10ª edição, que é a Prefeitura de Belém e a Universidade Federal do Pará, né? Que é o território onde nós vamos realizar o Fórum. Então, a nossa relação é essa. Evidentemente que em outros países, né, isso varia um pouco. Por exemplo, eu estive agora no Fórum Social, no pré-Fórum Social Boliviano, né? Eles são bastante críticos em relação aos caminhos que estão tomando o Estado Plurinacional Boliviano, mas, no entanto, é uma outra situação completamente distinta. Só para você ter uma ideia, na Bolívia existe a possibilidade de um município se transformar num território indígena. E lá eles estão discutindo que está tendo muito empecilho para essas transformações. E a gente falou lá com uma dirigente de Guarani, que é de um território indígena que no passado foi um município. Então, enfim, é um outro tipo de relação que se estabelece. Mesmo crítica é um outro tipo, né? Agora, aqui no Brasil, a gente só pode ter enfrentamento. Não? O Brasil está isso. Você tem aliados e inimigos. Né? Essa que é a realidade que nós estamos vivendo. Nilde, você falou numa entrada de fundamentalistas nessa cultura indígena, cultura popular, cultura ribeirinha. O que é que está acontecendo nesse sentido? Hoje, eu acho que nós, além na sociedade como um todo, né, nós temos um avanço desse fundamentalismo religioso, né, que prega visões que vão ao contrário hoje do que os movimentos têm discutido, né? Hoje tu tem um fundamentalismo que ele tem não sei quantos canais de televisão, não sei quantas rádios, né? Tem todo um aparato para poder fazer valer essa sua visão que vai de encontro à visão dos movimentos, que vai de encontro à visão dos povos, né? Que não respeita os povos que vivem na Panamazonia, né? Quantas situações já tiveram dos fundamentalistas religiosos, inclusive, queimarem casas de outras cosmovisões também, né? Casas que tem lá onde tu faz as relações que tu estabelece, em que tu acredita, daí que foram incendiadas, né? Essa visão que eles vão pregando, né? Situações que incidem diretamente naquilo que nós estamos lutando enquanto direito, né? Por exemplo, nós mulheres temos lutado pelo direito de decidir sobre o nosso corpo, né? Se queremos ter filhos ou não, né? E tu tem esse fundamentalismo religioso, inclusive das igrejas evangélicas, que faz coisas absurdas, né, em relação a isso. Né? Não vem para o debate, eles criam assim, porque se tu discorda, vamos debater. Né? E se tu discorda de maneira respeitosa, tá, é o pensamento. Mas quando tu discorda, né, desconstruindo coisas e não respeitando também, né, os direitos, as conquistas que nós precisamos, aí já beira para outra coisa. Né? Então, acho que nós, nessa relação com as mulheres indígenas que nós temos, tem tido muitas denúncias, né, em relação deles tentarem impor uma visão dentro das aldeias. Né? Os povos indígenas têm uma visão do que eles acreditam. É diferente de como eu fui criada. Eu fui criada na Igreja Católica, embora nem
não sou de estar indo em missa, né? Mas eu conheci outras visões, né? E respeito todas, né? E me encontro, às vezes, até em outras, e não naquela que eu fui criada. E é um desrespeito, né, em relação a isso, e um desrespeito que vira uma violência, né? Se eu não respeito a forma de eu acreditar, de eu me colocar no mundo, né? Eu posso me respeitar se eu não estou respeitando essa visão do outro, né? O que vale é só o que eu acho, o que eu penso, né? Então, infelizmente, avançou demais hoje na sociedade, e o que é pior, não é no Brasil, é na Panamazônia. Isso também já é de muito tempo, isso iniciou há mais de uma década, isso veio lá essa visão do fundamentalista religioso, ele passa pelos Estados Unidos, né, pelas várias essas igrejas, que tu tem igrejas, nem todo evangélico é fundamentalista, ainda bem, né? E nem todo evangélico é fundamentalista, tem outros que têm uma outra visão de respeito, né, de se encontrar nas diversidades todas. Mas, infelizmente, tu tem esses que hoje têm todo esse poder midiático também, né, que é um poder midiático. Eu nunca vi a coisa mais fácil hoje no Brasil é tu abrir uma igreja evangélica. Eu fico boba quando eu ando aqui em Belém, quase eu vou aqui, ando uns 6 ou 7 quarteirões, eu já vejo 2 igrejas evangélicas. Nunca vi, né? Uma coisa assim absurda. Então, nós temos combatido muito nós mulheres, que nós temos sentido no corpo, no dia a dia, no cotidiano, essa violência dos fundamentalismos religiosos. Luiz Arnaldo, para onde vai o FOSPA? Tem uma frase dos meus amigos zapatistas, acho que é do Marcos, que eu gosto muito, que fala: nós lutamos por um mundo onde caibam todos os mundos. Então, eu acho que a gente vivendo na Panamazônia, vivendo nesse... Nós estamos convencidos que a Amazônia é um dos centros do planeta e da humanidade, né? É aqui que é uma das áreas onde se joga o destino da humanidade. E nós aqui aprendemos a isso. Não há saída sem ser uma saída que contemple todos os povos, que contemple a todos, não é? Então, ao contrário da lógica excludente e exclusivista desse capitalismo predatório que tenta se implantar de uma maneira como uma patrol sobre povos, culturas e territórios, nós defendemos povos, culturas e territórios. E acreditamos piamente que a base tem que ser uma sociedade da cooperação, da solidariedade, né? E não a sociedade da competição, do enriquecimento. Nós acreditamos basicamente numa sociedade em que o homem se veja como parte da natureza, né? Que não se compreenda a natureza como algo que foi criado para servir ao homem, mas, ao contrário, nós fazemos parte da natureza. Então, eu acho que esses são elementos. Uma sociedade que seja uma sociedade includente, radicalmente includente, onde caibam todos os mundos, uma sociedade baseada na cooperação, na colaboração, na solidariedade, e não na competição, né? Uma sociedade que busca trabalhar a igualdade e não seja promotora da desigualdade, e uma sociedade em que os homens e as mulheres se vejam como parte da natureza e não como senhores e senhoras da natureza. E eu acho que o nosso grande trabalho, objetivo do dia a dia é como você vai transformando esses desejos, essas máximas, esses princípios em propostas concretas, né? Esse é o desafio que nós estamos sendo chamados e estamos procurando contribuir para que se chegue a isso, né? Olha, nós estamos, por incrível que pareça, o tempo corre, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Então, nós temos ainda 2, 3 minutos para poder perguntar para vocês, já que vai ocorrer o 10º Fórum Social Pan-Americano, de 28 a 31 de julho, não é isso? Agora, né? Pan-Amazônia. Isso. O que vocês esperam de resultado desse momento particular do Fórum?
Você está sem som. Como o Arnaldo disse, né, nós não temos tempo a perder. Né? É tempo de cuidar da mãe natureza, tempo de barrar essa mercantilização da natureza, dos nossos rios, das águas, das florestas, dos bens comuns. É tempo de barrar, de parar essa destruição das formas de vida das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. É tempo, FOSPA está dizendo que é tempo de barrar o genocídio e etnocídio dos povos indígenas e barrar todos os genocidas da Panamazônia. É tempo de organizar, é tempo de construir uma nova organização social e produtiva, baseada na justiça, na igualdade, na sustentabilidade, garantindo a soberania dos nossos territórios, né, na nossa relação harmônica com a natureza. Né? É tempo de cada vez mais a gente garantir os nossos direitos, né? Exigir que as nossas agendas, as agendas dos povos indígenas, dos quilombolas, das mulheres, sejam prioridade. Né? É tempo que as relações com a natureza sejam vistas como uma dimensão central, né? Que não podemos ainda continuar vendo que cada vez mais o bem comum fica em segundo lugar e a acumulação em primeiro lugar. Né? Temos também que dizer, tempo, né, que em qualquer modelo tem que ter o cuidado, o papel do cuidado, né, que esse papel do cuidado se converta em trabalho importante e necessário. Né? Não queremos mais essa normalidade que aí está, que mantém desigualdade, mantém privilégio. Queremos, sim, que nossa diversidade, nossos saberes, nossas ancestralidades sejam vistas como riquezas, porque é assim que nós a vemos. Porque aqui, na Panamazônia, nós somos resistência, somos alegria, somos guardiões, somos encantadas, somos pajés, somos xamãs, somos incambiáveis, somos ialodês, somos terra, somos água, somos fogo, somos floresta, somos bens comuns. Por isso, nós mulheres estamos nessa, unindo nossas vozes e fazendo um chamado, não só aos povos da Panamazônica, um chamado ao mundo, para que venha junto com a gente, denunciar os governos, as corporações que ameaçam nossa soberania, nossos modos de vida e nossa existência. Muito bom, Nilde. Fiquei emocionado, inclusive. Vou fazer uma última pergunta para o Luiz Arnaldo. Luiz Arnaldo, esse fórum, esse FOSPA, vai acontecer em julho, não é? Vocês vão tomar alguma posição em relação às eleições desse ano ou não? Bom, nós vamos ter eu não tenho dúvida disso. Né? O fórum todo vai ser um gigantesco fora Bolsonaro. Eu espero que a gente esteja comemorando a vitória do Gustavo Petro na Colômbia, e não tenho dúvida. Né? O fórum é contra o fascismo, o fórum é contra o autoritarismo. Agora, nós não vamos dizer em quem nós vamos votar. Isso não, porque seria uma questão partidária. Mas vamos dizer em quem não vamos votar, em quem nós queremos votar para fora do país, quais são essas ideias que nós queremos para fora da Panamazônia. Então, isso eu acredito que vai ser uma rotunda unanimidade dentro do fórum. Silvio, eu queria aproveitar também, nesse último momento, para citar, porque você tinha feito uma pergunta, e citar, que é justo, os grandes parceiros e construtores do fórum, né? Os movimentos nacionais. Nós temos, na própria executiva do fórum, nós temos o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nós temos o movimento dos atingidos pela barragem, nós temos a articulação dos povos indígenas do Brasil, nós temos a COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, enfim, nós temos a CONTAG, que está nos apoiando, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, uma força muito grande, enfim. O fórum é uma coisa que vai juntando desde os antigos, os novos movimentos, os que estão por vir, né? Quer ser o leito também daqueles, vem desde os antigos e quer ser leito daqueles que virão depois de nós. A luta é muito longa, mas nós estamos completamente imbuídos desse espírito que a Nilde falou, que é esse espírito de defesa da humanidade. Na verdade, nós achamos que aqui na Amazônia se joga a sorte da humanidade. E nós temos prazer enorme de sermos e nos considerar lutadores da humanidade. Muito bom.
Eu quero agradecer muito a Nilde Souza e ao Luiz Arnaldo Campos por esse papo tão esclarecedor a respeito da situação e das lutas, né, na Amazônia, que a gente vê só a desgraça, a gente não vê essa teia toda de relações de poder se construindo e mudando a realidade local. Quero agradecer a vocês e quero agradecer também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.